Então vamos continuar com os nossos anúncios então rapidinho. Tem mais anúncios aí? Tem anúncio de sítio. Por exemplo, o sítio do 7 de setembro. Já falou com a Rosemar? Já fez a sua inscrição? As vagas estão acabando. Conversa com a Rosemar. Rosemar, depois você tem que passar o Pix aí para o povo já se animar, começar a pagar esse sítio aí. Tem gente que já terminou de pagar? Muito bem. Depois tem que passar direitinho para a gente as informações do horário, tudo certinho. Mas, irmãos, enquanto isso, vão fazer as suas inscrições, porque assim como a entrada do céu, o caminho é estreito. Quando acabar a vaga, é só choro e ranger de dentes. Certo? Muito bem, esses anúncios para hoje. Vamos abrir as nossas Bíblias. Primeiramente, vamos começar no Antigo Testamento, Êxodo, capítulo 19. Êxodo, capítulo 19. Eu vou tentar me conter para não dar uma mensagem longa hoje, até a hora. Porque quando começa a ter que dar muita explicação, eu costumo tomar um pouco de tempo, mas vou procurar ir devagar. Aqui estamos num texto, no momento logo anterior ao momento em que Moisés vai subir ao monte Sinai e ter a revelação de Deus, onde Deus vai dar para o povo, para Moisés no caso, os 10 mandamentos e uma série de outras normas. E quando o povo chega à base do monte Sinai, no capítulo 19, acontece ali o que a teologia chama de teofania, uma manifestação de Deus. Mas uma manifestação de Deus daquelas terríveis, assombrosas, amedrontadoras. Capítulo 19, versículo 16. E aconteceu, ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Ou seja, foi uma experiência impactante, amedrontadora, e que fez o povo literalmente tremer. Verso 17. E Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se de pé, ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo de grande maneira. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. Vamos ficar por enquanto com esse texto e vamos meditar sobre como a nossa geração parece ter perdido a referência de com quem estamos lidando quando falamos sobre Deus. Eu vi essa semana uma palavra do pastor Paul Washington que me chamou muito a atenção e é uma grande verdade. A nossa geração perdeu a referência completamente de quem é o nosso Deus. Muitas vezes citamos um texto que vai dizer o seguinte: o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas não usamos corretamente para apontar que é preciso conhecer o Senhor, que é preciso conhecer o nosso Deus, ou seja, é preciso saber com quem estamos lidando. Estamos lidando com um Deus santo. E a Bíblia diz o quê? Que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Jonathan Edwards escreve um livro chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado. E é uma coisa. E é necessário então que nós olhemos para a Bíblia e
e saibamos com quem estamos lidando. Porque tem uma turma aí do mais amor, por favor, não me julgue, né? A tua igreja me aceita como eu sou. Quando a pessoa diz, a tua igreja me aceita do jeito que eu sou, ela está dizendo assim, ela não quer ouvir, teus pecados te são perdoados, mas ela quer ouvir, os teus pecados não são pecados, vem, vão para a igreja. A igreja do Senhor, ela precisa apontar para um Deus que é santo. Os irmãos ainda creem nisto? Eu creio nisso. Precisamos apontar para a santidade de Deus. E que a santidade de Deus é agredida pelo pecado do homem. O meu pecado, o seu pecado. Para quem não estava na escola bíblica, eu vou dar novamente aqui uma palavra que dei ainda agora. Há uma diferença, inclusive, entre iniquidade e pecado. Nós continuamos sendo pecadores. 1 João capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, mentimos. Somos pecadores. Mas, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Somos salvos, temos Jesus, somos ainda pecadores, infelizmente. Mas temos a cura para o pecado. Há o Espírito Santo habitando no nosso coração. Há um sangue sobre nós. E por isso nós podemos dizer que somos limpos. Poxa, somos limpos, pastor? Somos. João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3. Vós estáis limpos pela palavra implantada em vós. E também quando o Senhor vai lavar os pés dos discípulos, ele tem aquela conversa com Pedro, e Pedro diz, não vai lavar meu pé não. E aí Jesus disse, se eu não lavar teu pé, tu não tem parte comigo, então lava logo tudo, Senhor. E aí o Senhor dá uma lição, apesar da gracinha de Pedro, o Senhor dá uma lição e vai dizer, não é necessário que você seja lavado mais do que os pés, porque você já está limpo, mas os pés estão em contato com o mundo. Ou seja, o pecado ainda está nos cercando. Aliás, Hebreus capítulo 12, versículo 1 vai dizer isso. Aliás, o versículo 2 vai dizer isso. Hebreus 12, 2. Deixemos de lado todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. É preciso que nós tenhamos noção de que somos sim pecadores e que o pecado está ao nosso redor, sujando os nossos pés. E é preciso que nós tenhamos cuidado em nos santificar. Essa cena terrível que nós estamos vendo aqui, antes deixa eu voltar, porque eu não terminei, não fechei uma ideia. Então eu estava falando de pecado. Mas e a iniquidade? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A palavra iniquidade lá no grego, quando o Senhor diz isso, é anomia, é não lei. Vocês que não têm a lei de Deus no coração. Então nós pecadores remidos temos a lei de Deus no nosso coração, o Espírito Santo que habita em nós. E a palavra de Deus que nos limpa, conforme João capítulo 15, versículo 3. Então nós temos a palavra, nós temos o sangue, nós temos o Espírito. Amém? Nós só estamos limpos. Mas isso tudo que nós hoje vivemos na realidade do cristianismo já foi trazido aqui nesse texto, nessa cena terrível, de uma forma já pré-figurada. Porque se lermos os versículos anteriores, veremos que o Senhor disse que era preciso que o povo se santificasse. Por 3 dias o povo se santificou. E a santificação, o apartamento, a separação deles de coisas imundas, de coisas impuras, a limpeza do corpo, a limpeza exterior, inclusive o afastamento da relação conjugal nesses dias, foi algo que prepararia o povo para estar com Deus, e não preparou o suficiente, porque ninguém contava em ver aquele monte pegando fogo, e a fumaça subindo de uma maneira que parecia até um forno, aquela fumaça,
Você já viu um incêndio, quando sobe aqueles gomos de fumaça grossos? Eu imagino uma cena assim. E o barulho muito alto, e o tremor, de forma que todo o povo estremeceu diante da presença de Deus. Veja, quem estremeceu diante da presença do Senhor? Um povo santificado. Um povo santificado. Agora você imagina o pecador, o iníquo, diante de uma situação dessas. Eu imagino que seria aquela coisa de Isaías: ai de mim, que vou perecer, porque os meus olhos viram o Senhor. Irmãos, nós estamos lidando com um Deus que é santo, e que quando Ele vier naquele grande e terrível dia do Senhor, sim, porque Ele diz que o dia do Senhor será grande e também terrível, quando Ele vier, quem estiver salvo, nós estaremos com Ele. Mas eu creio que nós vamos nos assombrar também, porque não esperamos a tal grandiosidade que será o dia do Senhor. Será uma coisa grande, terrível, assustadora até para nós. Até para nós. Não esperamos, de verdade, nós não estamos preparados para o dia do Senhor. Mas Ele virá. E só vamos verdadeiramente sobreviver ao dia do Senhor porque o Senhor implantou em nós a sua palavra, o seu Espírito, e colocou sobre nós o sangue de Jesus. Porque há de ser um grande e terrível dia. Mas agora vamos para Hebreus capítulo 12. Abre a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. É preciso termos a noção e a dimensão de com quem estamos lidando. Tudo isso que lá no Êxodo era apenas figura, mostrando Deus ali que Moisés era o líder e Deus falava audivelmente com Moisés, e o povo ouvia Deus falando com Moisés. E lá naquele texto de Êxodo, depois você lê na sua casa com calma, com tranquilidade, depois do almoço, você vai ler com calma, você vai pegar e você vai ver o que eu estou falando. E Deus respondia a Moisés audivelmente, e que Deus falava para Moisés: olha, eu estou fazendo isso aqui de tal forma que o povo vai ouvir você eternamente, o povo vai saber que você é o líder que eu tenho escolhido. E mesmo assim, mesmo com o conhecimento intelectual, logo a seguir, o povo já faz bezerro de ouro, apronta de monte, depois vem sedição de Coré, Datã, Abirão, um monte de coisa aí, a história das codornas, as águas de Meribá, tudo isso, apesar do conhecimento ser um conhecimento intelectual. Mostrando mais uma vez aquilo que eu dizia na semana passada: nós precisamos entregar a Deus a nossa mente, o nosso coração e a nossa vontade. O que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, versículo 2? Nós temos que nos apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O sacrifício que sai do altar não é sacrifício, tem que estar ali, tem que estar ali. E aqui em Hebreus, no capítulo 12, agora que você já abriu, ele está fazendo aqui um paralelo entre dois montes. Ele está fazendo um paralelo entre essa cena do Monte Sinai e a cena da cruz, que foi dada em outro monte. Percebe? E ele está dizendo: olha, há aqui uma mesma coisa. Não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus, não se pode afirmar. Há muita gente que acha que foi Paulo, mas a Bíblia, a revelação de Deus, ela é tão bem montada, tão intrincadamente conectada, que aprouve
ao Senhor dar sabedoria aos homens para colocar Hebreus logo após as cartas de Paulo. Porque o Novo Testamento começa com os Evangelhos. Os Evangelhos são passados em Israel, entre a Galileia e a Judéia. Depois dos Evangelhos entra Atos. Atos começa a mostrar o espalhamento da palavra de Deus entre os povos gentios, fora já de Israel. E uma grande ponta de lança para isso aí, se chamava Saulo de Tarso, ou Paulo. E depois de Atos entram as 13 cartas de Paulo, cartas escritas a igrejas gentias. Paulo era um grande conhecedor do judaísmo, da religião judaica. E Paulo escreve a povos gentios, fazendo essa conexão entre a promessa feita aos hebreus e a graça ofertada aos gentios. E após essas 13 cartas de Paulo entra Hebreus, que é uma carta cristã, que tem uma doutrina cristã profunda, mas sob a ótica dos hebreus, puxando lá de trás, mostrando grande conhecimento da lei dos profetas e apresentando a Cristo, traçando paralelos. Tanto é que existem estudiosos, que para mim faz sentido essa afirmação, há estudiosos que dizem que Hebreus não é uma carta, mas que Hebreus na verdade é um só e um grande discurso, ou uma pregação, ou então várias pregações coligidas em uma só, ou seja, seria uma mensagem escrita, como se fosse aqui isso que eu estou fazendo agora, só que de uma forma grandiloquente, com provas documentais, apontamentos e aquela coisa toda. É possível que Hebreus não seja mesmo uma carta, é possível que seja uma grande mensagem, faz todo sentido. Se fosse até um livreto, nos nossos dias, um livro desse tamanho aqui da carta aos Hebreus, faz sentido. Mas o fato é que essa pessoa que escreveu Hebreus conhecia muito da cultura judaica, da cultura hebraica do Antigo Testamento. Era alguém que provavelmente tinha um conhecimento muito parecido de fato com o de Paulo, porque Paulo era, ele mesmo diz, hebreu de hebreus e fariseu de fariseus. Então ele conhecia a lei de ponta a ponta, e ele também conhecia a Cristo. Faz sentido que tenha sido Paulo que tenha escrito isso? Pode ter sido. E ele aqui traça um paralelo entre, então, esses dois montes, o Monte Sinai, essa cena que nós vimos, de Deus vindo e se manifestando ao seu povo e apontando Moisés como o líder, e um outro monte, o Calvário, onde estava ali o Senhor Jesus. Ele, sim, as palavras dele, sim, muito mais importantes do que as palavras de Moisés. E o que Hebreus aponta aqui se é importante guardar o que Moisés falou, muito mais importante é guardar o que Cristo falou. Vamos ler? Hebreus 12:1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo os vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos.
Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita o que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aquele que na verdade por um pouco de tempo nos corrigiram como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Aliás, está faltando uma palavra aqui na minha Bíblia. Não parece ser motivo, de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Pois bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Presta atenção a partir de agora. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas e a tempestade. O que ele está falando aqui? Lá do Sinai, daquela cena que nós lemos a princípio. E ao sonido de trombeta e à voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que não lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. Isso está lá também em Êxodo 19. E tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Veja o que foi aquela cena do Sinai. Moisés, que falava a Deus face a face, estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, a universal. Veja como é diferente. Ele traça um paralelo, ele tira aquela cena terrível e diz: não, vocês estão agora em outro monte, no monte Sião, o monte do templo. O monte do templo. E o que tem lá? A cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala. Ou seja, presta atenção, está agora traçando aqui um paralelo entre Moisés, que falava no tempo do Antigo Testamento, e Cristo, no verso 25. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, Moisés, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, Cristo.
a voz do qual moveu então a terra. Agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, como também o céu. Essa palavra aqui que ele está citando nesse versículo, ainda mais uma vez, está em Ageu, capítulo 2, versículo 6. O profeta Ageu já está apontando e falando do dia do Senhor. Ainda uma vez, e esse ainda uma vez ele está se referindo àquela cena que nós lemos lá em Êxodo capítulo 19, que daquela vez Deus veio sobre um monte e tudo tremeu, e tudo se derreteu, e o fogo queimou, e a fumaça subiu, e o chão tremeu, e o som da buzina era ensurdecedor, e mesmo Moisés tremeu. E Deus está falando pelo ministério de Ageu, e agora repetindo aqui em Hebreus, ainda uma vez. Só que dessa vez não vai ser bolina, não vai ser uma coisa só local. Toda a terra está envolvida. Vou comover, vou mover, tremer a terra e também o céu. Verso 27. E esta palavra ainda uma vez, ou seja, quando ele diz ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como feitas para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Leia comigo o último versículo 29. Porque nosso Deus fala conosco nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, quem é Deus? A que Deus nós servimos? O nosso Deus é o fogo consumidor. O nosso Deus tem poder para abalar os céus e a terra. Afinal, Ele foi o Criador, lá no começo, criou Deus, os céus e a terra. Ele está dizendo: eu vou abalar. Vou abalar de novo a criação. E o autor de Hebreus, já ia escapando aqui, pastor irmão, o autor de Hebreus, ele já lança mão aqui de uma visão do que será o grande e terrível dia do Senhor, e ele nos dá uma noção que até então não havia, de que Ageu, quando diz que serão abalados os céus e a terra, ele está dizendo: olha, vai chacoalhar o que é móvel para que fique só o que é eterno. Não é isso que nós lemos no versículo 27? A mudança das coisas móveis como feitas para que as imóveis permaneçam. O que o Senhor está dizendo com isso? O mundo à nossa volta, a mentalidade do homem secular, ela cada vez mais se mostra uma mentalidade volúvel, palavrinha fora de uso nos nossos tempos, né? É uma palavrinha que significa exatamente isso: é móvel, é volúvel. Conforme qualquer vento de doutrina vão atrás. Olha, casamento gay é legal, é legal, todo mundo acha legal. Fumar cigarro não é legal, vamos parar de fumar. Mas tem o cigarro eletrônico, vamos partir do cigarro eletrônico. A bebida é um problema sério, mas vamos beber só com diversão. Vamos liberar as drogas. E por aí vão. Tem gente que vai atrás de todo tipo de doutrina. Não tem parâmetro. Não sei se tem alguém aqui que manja de obra, né? Mas o pedreiro, ele tem um instrumento
que vai garantir que esta parede esteja em pé a 90 graus. Quem sabe o nome desse instrumento? A palavra de Deus é o prumo, que vai garantir que aquilo que nós vamos edificar fique reto, se mantenha de pé e não sucumba sob o próprio peso. A palavra de Deus é que vai garantir que a nossa vida seja reta, íntegra, perfeita e mantida no prumo. Vai aprumar a nossa vida. Mas o mundo, a mentalidade do mundo, ela é uma mentalidade que não é aprumada, não é retificada. Ela é uma mentalidade daquilo que parece. Se parece ao grupo, a voz, como é que o povo fala? A voz do povo é a voz de Deus. Imagina se a voz de Deus fosse de fato a voz do homem, a voz do povo. Se a voz do povo de fato fosse a voz de Deus, como é que estaria esse mundo? Se a minha vontade, eu conseguisse convencer vocês aqui de que aquilo que eu penso é o que está certo e vocês viessem atrás de mim, eu seria um líder. Mas a minha verdade não poderia não ser a verdade de um outro líder. Aliás, é assim que funcionam exatamente as doutrinas e as ideologias. E muitos vão atrás de doutrinas e ideologias, não só religiosas, como também políticas. Por isso há tanta divergência. Mas nada disso significa que esteja certo, correto, justo e aprumado. Naquele grande dia em que o Senhor vier sacudir as bases do céu e da terra, aí é que a gente vai saber, aí é que a gente vai ver, aí é que vai ser valorizado aquele que andou no caminho reto, aquele que seguiu a palavra de Deus. Irmãos, a gente não pode, e tem muita gente nesse nosso tempo que é tão volúvel da cabeça, que está tornando volúvel até a própria palavra de Deus. Estão transtornando a eterna palavra de Deus. Estão pegando um pedaço e dizendo: isso aqui não é assim, isso aqui não é assim, isso não quer dizer isso, e estão transtornando. Vou parar aqui, vou abrir um parênteses e vou falar agora da nossa denominação batista. Os irmãos estão sabendo que a nossa Convenção Batista Brasileira está tentando atualizar a nossa declaração doutrinária. Quantos estão sabendo disso? Levanta a mão. Poucos estão sabendo disso. E essa alteração da nossa declaração doutrinária tem alguns pontos que me preocupam. E quem leu ou ouviu está preocupado. Eu estou preocupado. Essa semana eu vou sentar, vou pegar lá o formulário e vou apontar ponto por ponto e vou mandar para eles lá. Porque há coisas que estão sendo atualizadas. Eu vou citar só uma aqui, uma das menos polêmicas, só para vocês entenderem. Duas, na verdade. Primeiro, no preâmbulo vem trazendo uma breve história dos batistas. E vai cravar que a primeira igreja batista foi lá em 1600 e tanto, na Holanda. E que o que nos coloca como igreja batista na condição de reformados, coisa que não somos, abrindo aí uma brecha para que nós então sejamos uma igreja reformada. E essa não é a visão, nunca foi a visão dos batistas. Portanto, há aí um ponto de divergência que não estava na antiga declaração, não precisa estar ali,
se não for para criar divergência, certo? Agora, um outro ponto. Quando eu estudei na escola, minha mãe é professora, minha mãe, inclusive me ensinou muita coisa na língua portuguesa, ela me disse algumas coisas do tipo: vocês já repararam que quando eu me dirijo aos irmãos, eu digo meus irmãos? Por que eu não estou falando meus irmãos e minhas irmãs? É difícil você me ver falando isso, porque eu aprendi bem o português. Porque em português, quando houver elementos femininos e masculinos, a gente junta tudo no masculino. Quando a gente olha assim um grupo de crianças, são todas crianças, ainda que haja meninas no meio, por causa do gênero da palavra. Quando a gente faz um plural aqui, irmãos, as irmãs estão incluídas, não estão excluídas. Mas tem uma turma aí agora querendo tomar conta do vocabulário, mudando as palavras, por questão de gênero e essa coisa toda. E isso chegou na proposta da nossa convenção, que vai dizer o seguinte agora, alguma coisa do tipo assim, que Deus se revelou, onde a nossa declaração hoje diz, e Deus se revelou aos homens em que sentido? Humanidade. Agora tem que se dizer que Deus se revelou às pessoas. Ok, até aí está ok. Homens e mulheres, quer trocar por as pessoas? Está ótimo. Mas aí eles vão além e erram quando dizem que Deus usou pessoas para escrever os livros da Bíblia. Aí está errado. Porque ali foram só homens, não tem uma mulher como autora de livro da Bíblia. Poderia ter? Poderia. Mas por que vai dizer pessoas? Porque, de acordo com o feminismo, aí não é quase palavrão falar homens. Mas a nossa declaração doutrinária atual de 86 diz lá, homens. Então, um dos pontos que eu vou combater, eu vou dizer, precisa escrever que foram homens. Se Deus se revelou às pessoas, ok. Agora, na hora de escrever, quem escreveu a Bíblia foram homens, por decreto de Deus, por determinação de Deus. Muitas vezes, inclusive, porque as mulheres, naquele tempo, era difícil você ter uma mulher alfabetizada. Era complicado. Entenderam isso? Então, essas novidades aí, vou fechar um parênteses aqui da nossa declaração doutrinária, só para vocês verem como certos ventos começam a querer entrar. E o que são esses ventos? São exatamente isso aqui, ó. São coisas móveis, passageiras. Hoje concordamos com isto, amanhã podemos discordar e depois de amanhã voltar atrás. Isso não é firme, isso não é rígido, mas o que a palavra de Deus está dizendo, que nós temos que desprezar as coisas móveis, porque o Senhor vai abalar as coisas móveis, e no fim das contas o que é que vai ficar? Vai ficar o que é inabalável, as coisas imóveis. Nós estamos dentro de uma cultura mundana, mas a cultura mundana não pode entrar na nossa mente, no nosso coração, não pode influenciar na nossa vontade, não pode torcer a nossa leitura da palavra de Deus. Vocês entendem isso? A visão do mundo, a doutrinação do mundo não pode interferir na minha relação com a palavra de Deus, sob pena de eu ler a Bíblia e, ao invés de andar no caminho reto, me desviar conforme o entendimento do mundo. Irmãos, é tempo de nós termos firmeza. É tempo de nós sermos firmes, de nós andarmos firmes, de nós seguirmos firmes com a palavra de Deus. Se nós não retivermos, como disse aqui o autor de Hebreus, se não retivermos firmes a graça, porque recebemos um reino que não pode ser abalado. Então, se você recebeu o Senhor Jesus, se você ler a palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus fala,
Não se deixe ser levado por sofismas. E um dos maiores sofismas desse nosso tempo é o tal do eu acho. Você conhece a Bíblia? Conheço. Mas eu acho. Daí para tudo, eu acho para frente, muda tudo. Então não ache. Faça como os irmãos de Bereia. Siga com a palavra de Deus. Ainda que o mundo todo faça uma correnteza fortíssima. Falei para os irmãos aqui na escola bíblica, tem um pastor aí muito conhecido, que agora essa semana me saiu com essa. Agora a igreja dele é uma igreja inclusiva. Irmãos, com todo respeito, a nossa igreja sempre foi, é e sempre será uma igreja inclusiva. Nós não botamos ninguém para correr daqui. A pessoa chega, a pessoa senta, a pessoa ouve a palavra de Deus, a gente abraça. Nesse ponto, a igreja sempre foi e sempre será inclusiva. Os irmãos creem nisso? Somos inclusivos, porque todos nós somos pecadores. Agora, o sujeito chega aqui, atira a cobra, uma mulher do lado, outra mulher do outro. Eu vou chamar isso de família? Isso não é família. Por quê? Porque o parâmetro não é o que eu acho, não é o que eu vejo, não é o que eu entendo. O parâmetro é a palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, cavar mais fundo, cavar os nossos alicerces mais fundo, para que naquele dia que céu e terra forem abalados, nós possamos ser encontrados firmes, presos, soldados naquilo que é eterno, e não sacudidos e balançados com aquilo que vai ser lançado fora. Nós temos que ser trigo e não palha, porque a palha será lançada no fogo. Amém? Nosso Deus, complementa essa palavra nos nossos corações, nas nossas mentes, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Que esse temor do Senhor esteja cada dia mais crescendo nos nossos corações. O temor e o amor, o respeito pelo nosso Pai, a admiração, o amor pelo nosso Pai. E também, como disse aqui o próprio livro de Hebreus, também o respeito pelo nosso Pai que nos orienta, que nos admoesta, que nos corrige, para que nós não sejamos levados com o mundo. Que esta igreja permaneça firme até que o Senhor venha, trabalhe em cada um dos nossos corações e nos leva para os nossos lares daqui a pouco na tua santa paz, com essa meditação no coração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos levar o Senhor?